Eu nunca imaginei que ouviria aquelas palavras saindo da boca do homem com quem dividi 12 anos da minha vida. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos eu pensava que fosse. Eu estava terminando o jantar quando Marcelo entrou em casa mais cedo do que de costume. O rosto dele estava sério, diferente daquele homem brincalhão que costumava me abraçar por trás enquanto eu cozinhava. Ele largou a pasta sobre a mesa, afrouxou a gravata e ficou me observando em silêncio. Aquilo me incomodou. Perguntei se havia acontecido alguma coisa no trabalho, mas ele apenas respondeu que precisava conversar. Meu coração acelerou imediatamente. Sentei-me diante dele na mesa da cozinha e esperei. Marcelo respirou fundo várias vezes antes de falar. Então, sem rodeios, disse algo que fez meu mundo parar. Eu vou te dar 7 dias para me mostrar que você ainda vale a pena. Por alguns segundos achei que tinha ouvido errado. Fiquei olhando para ele sem entender. Perguntei o que aquilo significava, mas ele continuou. Disse que estava cansado, decepcionado e que já não tinha certeza se queria continuar casado comigo. Segundo ele, eu havia me acomodado, deixado de lutar pelos nossos sonhos e transformado o nosso casamento em uma rotina sem emoção. Cada palavra era como uma facada. Eu sentia vontade de gritar, mas estava tão chocada que mal conseguia respirar. Marcelo então se levantou e foi até a janela. Sem me olhar, falou que durante anos tentou ignorar seus sentimentos, mas que agora precisava ser honesto. Disse que não sabia mais quem eu era e que também não sabia mais quem ele havia se tornado ao meu lado. Eu senti as lágrimas queimando meus olhos. Perguntei se existia outra mulher. Ele respondeu que não. Perguntei se queria o divórcio. Ele disse que ainda não sabia. Então veio a frase que continuaria ecoando na minha mente durante dias. 7 dias. Mostre que nosso casamento ainda tem motivo para existir. Quando ele saiu da cozinha, fiquei parada olhando para o prato de comida que havia preparado para nós. De repente, tudo parecia ridículo. A mesa posta, as velas que eu tinha acendido sem motivo especial, os planos para o final de semana. Nada fazia sentido. Naquela noite quase não dormi. Fiquei lembrando de como nos conhecemos, do nosso casamento simples, das promessas que fizemos um ao outro. Será que ele tinha razão? Será que eu havia mudado tanto assim? Ou aquilo era apenas uma desculpa para algo que ele não tinha coragem de admitir? Na manhã seguinte acordei decidida a lutar pelo meu casamento. Se Marcelo queria 7 dias, eu usaria cada segundo deles. O que eu não sabia era que antes do fim daquela semana, eu descobriria um segredo capaz de destruir tudo o que acreditava sobre o homem que chamava de meu marido. Os 2 primeiros dias passaram como uma névoa. Eu tentava agir normalmente, mas cada palavra de Marcelo parecia carregada de julgamento. Preparei seu café favorito, organizei a casa, procurei conversar sobre nossos planos antigos, mas ele permanecia distante, como se estivesse me observando e avaliando cada movimento. Aquela situação me fazia sentir como uma candidata tentando provar que merecia um emprego, não uma esposa tentando salvar um casamento. Na terceira noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou sobre a mesa da sala. Eu nunca fui do tipo que mexe nas coisas dos outros. Durante 12 anos, jamais tinha invadido sua privacidade. Mas algo dentro de mim gritava que havia mais naquela história. A tela se iluminou com uma mensagem de um contato salvo apenas com a letra A. O texto era curto, mas suficiente para fazer meu estômago afundar. Está tudo correndo como planejado? Minhas mãos começaram a tremer. Antes que eu pudesse ler mais alguma coisa, a tela apagou. Tentei convencer a mim mesma de que podia haver uma explicação inocente, mas a sensação de que algo estava muito errado não me abandonou. Na manhã seguinte, Marcelo saiu para o trabalho mais cedo. Quando ele fechou a porta, tomei uma decisão que nunca imaginei tomar. Segui meu próprio marido. Mantive distância enquanto ele dirigia pela cidade. Em vez de ir diretamente para o escritório, ele estacionou em uma cafeteria do outro lado da cidade. Meu coração disparou quando vi uma mulher sentar-se à sua frente. Ela parecia ter cerca de 40 anos, elegante, confiante e familiar de alguma forma que eu não conseguia identificar. Fiquei observando do carro. Eles conversaram por quase 1 hora. Em vários momentos ela segurou a mão dele sobre a mesa. Eu sentia uma mistura de raiva, medo e tristeza crescendo dentro de mim. Quando finalmente saíram, Marcelo entregou a ela um envelope pardo. A mulher sorriu e o abraçou. Naquele instante, tive certeza de que ele havia mentido para mim. Passei o resto do dia sem conseguir pensar em outra coisa. Quando ele chegou em casa naquela noite, agiu normalmente. Perguntou como tinha sido meu dia e comentou sobre assuntos banais, como se eu não tivesse visto o que aconteceu horas antes. Cada palavra dele parecia uma encenação. Eu queria confrontá-lo imediatamente, mas algo me impediu. Talvez fosse o medo da resposta. Talvez fosse a sensação de que eu ainda não conhecia toda a verdade. Então decidi continuar investigando em silêncio. Mais tarde, quando Marcelo adormeceu, notei que havia deixado a pasta aberta ao lado da cama. Dentro dela encontrei documentos que mudaram completamente o rumo daquela história. Eram extratos bancários, contratos e uma série de transferências financeiras feitas ao longo dos últimos 6 meses. O valor total era tão alto que me deixou sem ar. Mas o que realmente me aterrorizou foi o nome da beneficiária que aparecia repetidamente em todas as páginas. Era o mesmo nome da mulher da cafeteria. E naquele momento percebi que Marcelo não estava escondendo apenas um segredo. Ele estava escondendo uma vida inteira que eu nunca soube que existia. Naquela madrugada, permaneci sentada na cama com os documentos espalhados sobre o colo enquanto Marcelo dormia ao meu lado como se não existisse nenhum segredo entre nós.
Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que ele acordasse e percebesse o que eu estava fazendo. Li cada página várias vezes. As transferências eram reais, frequentes e somavam uma quantia que representava praticamente todas as nossas economias. A mulher se chamava Adriana. Eu nunca tinha ouvido aquele nome antes. Durante anos, Marcelo e eu construímos nossos planos financeiros juntos. Sonhávamos em trocar de casa, viajar pela Europa e finalmente abrir o pequeno negócio que sempre desejamos ter. Agora eu descobria que boa parte do dinheiro que economizamos estava indo para uma desconhecida. Na manhã seguinte, escondi os documentos exatamente onde os encontrei e tentei agir normalmente. Marcelo parecia mais tranquilo do que nos últimos dias. Chegou até a sorrir durante o café da manhã. Aquilo me deixou ainda mais desconfiada. Como alguém que ameaçou acabar com um casamento podia parecer tão leve? Assim que ele saiu para trabalhar, decidi descobrir quem era a Adriana. Passei horas pesquisando redes sociais, registros públicos e qualquer informação que pudesse encontrar. Depois de muita procura, encontrei uma fotografia. Quando vi o rosto dela claramente pela primeira vez, senti o chão desaparecer sob meus pés. Eu conhecia aquela mulher, não pessoalmente, mas de fotografias antigas que já tinha visto anos antes. Adriana era irmã de Marcelo, uma irmã que, segundo ele, havia morrido quando ambos eram adolescentes. Fiquei imóvel diante da tela do computador. Minha mente não conseguia processar o que estava vendo. Marcelo havia chorado ao me contar sobre a morte dela quando ainda éramos namorados. Lembrava perfeitamente daquele momento. Lembrava das flores que ele levava todos os anos ao cemitério. Lembrava da dor em sua voz. Mas a mulher da cafeteria estava viva. Muito viva. Passei o resto do dia tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse outra pessoa com o mesmo nome. Talvez eu estivesse cometendo algum engano. Porém, quanto mais eu pesquisava, mais evidências apareciam. Não havia dúvida. Adriana era a mesma pessoa. Naquela noite, quando Marcelo voltou para casa, eu o observei de uma maneira diferente. Pela primeira vez em 12 anos, senti que estava diante de um estranho. Enquanto ele assistia à televisão, recebi uma notificação inesperada no celular. Era uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração acelerou quando abri o conteúdo. Havia apenas uma frase: pare de investigar antes que seja tarde demais. Fiquei gelada. Logo abaixo havia uma fotografia tirada poucas horas antes. Era uma imagem minha entrando no supermercado perto de casa. Alguém estava me observando. Alguém sabia que eu estava procurando respostas. E naquele instante compreendi que o segredo de Marcelo era muito maior do que uma mentira sobre dinheiro ou uma irmã desaparecida. Eu estava entrando em uma história perigosa da qual talvez não conseguisse sair. Depois daquela mensagem, não consegui dormir. Passei a noite olhando pela janela do quarto, imaginando quem poderia estar me observando e por quê. Marcelo dormia tranquilamente ao meu lado, completamente alheio ao pânico que consumia minha mente, ou talvez não estivesse tão alheio assim. Pela primeira vez comecei a considerar a possibilidade de que ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Na manhã seguinte faltavam apenas 3 dias para o fim do prazo que ele havia me dado. 3 dias para provar que eu valia a pena. Mas naquele momento eu já não estava preocupada em salvar meu casamento. Eu precisava descobrir a verdade. Quando Marcelo saiu para trabalhar, recebi uma ligação inesperada. Era uma mulher. Sua voz estava baixa e nervosa. Ela perguntou se eu era esposa de Marcelo. Quando confirmei, ela pediu que eu não desligasse. Disse que não tinha muito tempo e que precisava me encontrar pessoalmente. Meu primeiro impulso foi recusar, mas então ela falou algo que me fez congelar. Eu conheço a Adriana. Marcamos um encontro para aquela mesma tarde em um café afastado do centro. Cheguei antes e passei quase 20 minutos observando a porta até que uma mulher de cabelos grisalhos entrou olhando para todos os lados. Ela parecia assustada. Sentou-se à minha frente e foi direto ao assunto. Seu nome era Helena. Segundo ela, havia trabalhado durante anos com Adriana e conhecia segredos da família de Marcelo que jamais deveriam ter vindo à tona. Quando perguntei por que Marcelo havia mentido sobre a morte da irmã, Helena hesitou. Seus olhos se encheram de preocupação. Então revelou algo ainda mais perturbador. Adriana não estava morta porque nunca houve uma morte. Houve um desaparecimento. Anos atrás, ela havia cortado completamente os laços com a família depois de um acontecimento traumático que ninguém comentava. Marcelo passou a dizer para todos que ela havia morrido porque essa versão era mais fácil de explicar do que a verdade. Eu mal conseguia respirar, mas aquilo ainda não respondia à principal pergunta. Por que ele estava enviando dinheiro para ela? Helena então tirou uma fotografia antiga da bolsa e a colocou sobre a mesa. Quando olhei para a imagem, senti meu coração parar. Era uma foto da família de Marcelo. Ele aparecia adolescente ao lado dos pais e de Adriana. Porém havia mais uma pessoa na imagem. Uma menina de aproximadamente 10 anos. Apontei para ela e perguntei quem era. Helena respondeu sem perceber o impacto que aquelas palavras teriam sobre mim. Essa era Laura, a filha de Adriana. Fiquei confusa. Marcelo nunca havia mencionado uma sobrinha. Nunca. Helena então completou a frase que destruiu tudo que eu acreditava saber sobre meu marido. Ela desapareceu no mesmo dia em que Adriana deixou a cidade. Meu corpo inteiro gelou. Antes que eu pudesse fazer qualquer outra pergunta, Helena levantou-se abruptamente e olhou pela janela. Seu rosto perdeu a cor. Seguindo seu olhar, vi um carro preto estacionado do outro lado da rua. O motorista usava óculos escuros e observava diretamente nossa mesa. Helena começou a tremer.
Sem dizer mais nada, agarrou sua bolsa e saiu correndo do café. Eu fiquei sozinha, tentando entender o que acabará de acontecer. Então meu celular vibrou novamente. Era uma nova mensagem do número desconhecido. Dessa vez havia apenas 4 palavras. Você foi avisada antes. Eu passei o resto daquele dia tentando ligar para Helena, mas o número dela simplesmente desapareceu. As chamadas não completavam, as mensagens não eram entregues e parecia que ela nunca tinha existido. O medo começou a tomar conta de mim. Quando cheguei em casa naquela noite, Marcelo estava sentado na sala, esperando por mim. A televisão estava desligada. O silêncio era pesado. Ele me observou entrar e perguntou onde eu tinha estado. Pela primeira vez, não menti. Respondi que estava procurando respostas. Seus olhos se estreitaram imediatamente. Durante alguns segundos nenhum de nós falou nada. Então ele se levantou lentamente e perguntou o que eu já sabia. Aquela pergunta confirmou tudo. Marcelo escondia algo há muito tempo. Tirei a fotografia antiga da bolsa e a coloquei sobre a mesa. Apontei para a menina e perguntei quem ela era. O rosto dele perdeu toda a cor. Foi naquele instante que percebi que havia acertado exatamente onde doía. Marcelo sentou-se no sofá como se suas pernas tivessem perdido a força. Pela primeira vez desde que o conheci, parecia completamente derrotado. As lágrimas começaram a surgir em seus olhos. Eu nunca tinha visto aquilo. Nunca. Com a voz falhando, ele finalmente contou a verdade. Laura era sua sobrinha. Mas não era apenas isso. Quando Adriana decidiu fugir da cidade anos atrás, ela deixou a filha para trás temporariamente, prometendo voltar em poucos dias. Porém nunca voltou. Durante semanas a família tentou encontrá-la sem sucesso. Enquanto isso, Laura permaneceu sob os cuidados dos avós e de Marcelo. O problema começou quando a menina desapareceu misteriosamente. Uma tarde ela saiu para brincar e nunca mais foi encontrada. A polícia investigou durante anos sem resultado. O desaparecimento destruiu a família. Os pais de Marcelo morreram carregando aquela culpa. Adriana culpou Marcelo. E Marcelo passou a culpar a si mesmo. Eu estava em choque. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Marcelo confessou que havia mentido para mim durante todo o nosso casamento. Não sobre uma traição. Não sobre dinheiro. Mas sobre a verdadeira razão de ter se aproximado de mim. Segundo ele, anos antes de nos conhecermos, uma testemunha afirmou ter visto Laura entrando em um carro pertencente à família do meu pai. A pista nunca foi comprovada, mas Marcelo ficou obcecado. Quando nossos caminhos se cruzaram por acaso, ele percebeu quem eu era. E se aproximou de mim buscando respostas. Meu coração simplesmente parou. Eu sentia como se o ar tivesse desaparecido da sala. Marcelo continuou chorando enquanto dizia que no início, o relacionamento havia sido motivado pela investigação. Mas com o tempo ele se apaixonou de verdade. Casou-se por amor. Construiu uma vida comigo por amor. No entanto, nunca conseguiu abandonar a culpa nem a necessidade de descobrir o que realmente aconteceu com Laura. Então explicou as transferências para Adriana. Durante todos aqueles anos ele havia enviado dinheiro porque a irmã vivia consumida pela busca da filha desaparecida. Foi por isso que ela reapareceu recentemente. Uma nova pista havia surgido. Uma pista tão importante que tinha feito Marcelo acreditar que finalmente descobriria a verdade. Então ele olhou diretamente nos meus olhos e pronunciou as palavras que destruíram meu mundo mais uma vez. A nova pista aponta para alguém da sua família. As palavras de Marcelo ficaram ecoando na minha cabeça durante vários segundos. A nova pista aponta para alguém da sua família. Eu queria negar, queria gritar que aquilo era impossível, mas a expressão dele mostrava que não estava inventando nada. Na manhã seguinte, faltava apenas um dia para terminar o prazo absurdo dos 7 dias que ele havia me dado. Porém, naquele momento, já não importava quem valia a pena ou não naquele casamento. Só existia uma pergunta: o que realmente aconteceu com Laura? Marcelo me mostrou os documentos que havia recebido de Adriana. Entre eles havia o depoimento recente de um homem idoso que trabalhará para meu pai mais de 20 anos antes. Segundo ele, poucos dias após o desaparecimento da menina, meu pai apareceu em uma fazenda distante trazendo uma criança assustada que ele apresentou como filha de parentes em dificuldades. Meu coração disparou. Meu pai havia falecido 5 anos antes e não podia mais responder a nenhuma acusação. Mesmo assim, algo começou a fazer sentido. Quando eu era adolescente, sempre ouvi comentários estranhos sobre uma garota que viveu durante algum tempo em uma propriedade da família. Toda vez que eu perguntava quem era, os adultos mudavam de assunto. Nunca dei importância àquilo. Até agora. Naquele mesmo dia, Marcelo e eu viajamos juntos até a antiga fazenda. Foi a primeira vez em anos que passamos horas lado a lado sem discutir. O peso da verdade era maior do que qualquer mágoa entre nós. Ao chegar, encontramos uma senhora muito idosa que havia trabalhado para minha família durante décadas. Quando mostramos a fotografia de Laura, ela começou a chorar imediatamente. Suas lágrimas responderam antes mesmo de suas palavras. Tremendo, ela confirmou que a menina da foto viveu ali por quase um ano. Segundo seu relato, meu pai a encontrou perdida e assustada, sem documentos e sem saber voltar para casa. Com medo de ser acusado injustamente e acreditando que ninguém a procurava mais, ele tomou a decisão errada de escondê-la enquanto tentava resolver a situação. Porém, meses depois, uma instituição de assistência social assumiu a guarda da menina e ela foi encaminhada para adoção com outro nome. Ninguém jamais conectou aquela criança desaparecida ao caso que mobilizou tantas buscas anos antes. O silêncio tomou conta do lugar. Marcelo caiu de joelhos chorando.
Durante mais de 20 anos ele carregou uma culpa que nunca foi sua. Adriana passou a vida acreditando que a filha havia morrido, e a verdade estava escondida em uma sequência de erros, medos e decisões equivocadas. Meses depois, graças aos registros encontrados pela investigação, Laura foi localizada. Ela vivia em outra cidade, casada e mãe de 2 filhos. O reencontro entre mãe e filha foi algo que palavras jamais conseguirão descrever. Eu assisti Adriana abraçar Laura pela primeira vez em mais de 2 décadas, e naquele momento compreendi o tamanho da tragédia que aquela família havia vivido. Quando tudo terminou, Marcelo e eu voltamos para casa em silêncio. Naquela noite ele se sentou diante de mim e pediu perdão. Perdão por ter se aproximado de mim pelos motivos errados. Perdão por esconder a verdade durante tantos anos. Perdão por me colocar à prova com aqueles 7 dias cruéis. Então revelou algo que eu jamais esperava ouvir. Ele disse que ao me dar aquele prazo, na verdade estava procurando coragem para admitir seus próprios erros, porque durante anos foi ele quem não acreditou merecer o nosso casamento. Eu segurei suas mãos e percebi que depois de tudo que descobrimos, a pergunta nunca foi se eu valia a pena. A verdadeira pergunta era se nós ainda valíamos a pena. E pela primeira vez em muito tempo, a resposta foi sim. Não porque éramos perfeitos. Não porque o passado havia desaparecido. Mas porque finalmente não existiam mais mentiras entre nós. E foi justamente quando a verdade destruiu tudo que conhecíamos que ela também nos deu a chance de reconstruir algo novo.